rodas, né? Depois daquele acidente trágico lá, sem entrar no mérito da prefeitura, é culpado ou não é essa parada aqui, é procurar solução aí para frente, né? Sim. Resumo do seu projeto Vida sobre Duas Rodas. Jefferson, são 2 projetos relacionados ali a trânsito e mobilidade urbana que eu reputo que são realmente importantes, né? E uma das minhas intenções ao disputar a eleição e após ganhar a eleição é que a gente pudesse apresentar leis que realmente mudassem a vida da pessoa. É muito fácil você estabelecer uma lei que gera uma diretriz, um dia, semana de não sei o quê, semana de não sei o quê. Quando eu sento com o meu jurídico para produzir uma lei, é pensando qual o impacto que essa lei vai ter na vida das pessoas. E essa da Vida sobre Duas Rodas foi um projeto de lei que a gente apresentou antes do ocorrido com a Giovana. Ele estava tramitando na casa antes do acontecimento ali trágico, infelizmente, que tirou a vida da Giovana ali em razão daquele buraco na Djalma Batista. Ele tem algumas ponderações já existem no Código de Trânsito Brasileiro, já existem nas resoluções do CONTRAN, mas a gente precisa deixar claro aqui no município de Manaus que a segurança sobre duas rodas, principalmente sobre duas rodas, é muito importante, ela preserva vidas. Porque você tem, quantas motos você tem circulando em Manaus? Eu não tenho a mínima ideia hoje. Muitas. Um negócio absurdo. E hoje, a grande quantidade de acidentes de trânsito hoje, a maioria, na verdade, é com motociclistas. Muitos deles são com motociclistas. Por quê? Falta uma sinalização adequada, falta educação de trânsito para essas pessoas. É um aspecto fundamental. É o principal. E um dos pontos importantes desse projeto de lei é de que as crianças e jovens que estudam aqui na rede pública municipal já tenham acesso à educação de trânsito desde muito cedo, desde ali o 5º ano. Porque essas crianças, esses jovens vão se tornar motoristas mais à frente, né? Motoqueiros, motociclistas. Na rua, claro. Exatamente. Então, a educação de trânsito precisa estar presente ali desde muito cedo. E outros pontos também importantes da lei é de valorização da infraestrutura urbana, de sinalização adequada aqui no município de Manaus, né? Então, a gente está trabalhando para que esse projeto passe nas comissões e seja aprovado, justamente para dar um pouco mais de bem-estar à população da cidade de Manaus e principalmente aos motociclistas. Já existem algumas iniciativas, por exemplo, tem uma iniciativa que tem aquela questão da faixa exclusiva para moto que São Paulo já adotou, parece que deu certo, né? Porque São Paulo é o seguinte, se você andava lá uns anos atrás, se você saísse um pouquinho da tua faixa de automóvel, passava um motoqueiro e dava um chute no teu retrovisor. Isso houve até problema, tinha gente que estava colocando um ferro no retrovisor e arrebentando o motoqueiro, o cara batia, não quebrava, ele se acabava com a moto, né? Isso virou um problema sério lá em São Paulo e eles oficializaram aquela faixa exclusiva para motoqueiro. Aqui não tem essa faixa ainda para motoqueiro, mas tem aquela área no sinal, como é que chama? Tem ali no sinal no semáforo. Eu sei, tem uns 2, 3 metros onde só os motoqueiros podem parar. Param, né? Você acha que isso é suficiente? Como é que você vê a questão da faixa exclusiva? Eu fiz uma conexão em São Paulo com troca de aeroporto, né? Saí de um aeroporto e fui para Guarulhos. E eu consegui perceber pessoalmente o quanto funciona essa faixa exclusiva para motos, né? Lá é uma faixa toda identificada com as cores azuis. Lembra um pouco a nossa antiga faixa azul aqui. E lá funciona. Eu acho que nós deliberamos um projeto essa semana passada, discutindo a implementação dessa política aqui. É uma política que eu acho saudável, porque todos os dias cresce o número de motociclistas e de motos emplacadas aqui na cidade de Manaus. Então não tem muito jeito, Manaus está crescendo demais e a gente precisa identificar essas políticas públicas para inibir os acidentes de trânsito. Eu tinha convidado também para participar aqui conosco o Rodrigo de Sá, que foi diretor do Detran, que era uma pessoa que podia dar uma opinião. Ele eu falei com ele muito em cima da hora, ele teve um compromisso, acabou não podendo vir, mas na semana que vem a gente vai conversar com ele também. Eu queria que você detalhasse que tipo de ações você acha no aspecto da educação, nas escolas, das campanhas educativas de trânsito, isso agora cabe à prefeitura fazer. Sim. Que tipo de ações você acha específicas que podem ser feitas num curto prazo, digamos assim, vereador, porque assim, o que vai acontecer? Enquanto a gente está falando aqui, deve estar acontecendo algum acidente com moto na rua. Sim. Tomara que não seja em buraco e tomara que não esteja acontecendo. Mas é bem provável que esteja acontecendo, né? E nada impede, porque eu tenho andado pelas ruas, tenho visto buracos ainda, que se a moto bater a roda ali, vai cair o motoqueiro. Né? Principalmente nessas vias expressas, essas vias tipo a Djalma Batista, né? Torquato,
Efigênio Salles, onde a velocidade é um pouco mais alta do que nas vias secundárias e terciárias ali, que são de trânsito mais lento. Mas assim, a preocupação é que isso, nós ainda estamos, os motoqueiros ainda estão sujeitos a isso. E você pega, eu vi um negócio anteontem, metade das pessoas que têm moto não tem carteira de habilitação, isso é um outro problema, né? Sim, não estão, compra uma moto e sai andando, fazendo moto Uber, não sei o que aí. Então, assim, vamos começar por que ações específicas você acha que poderiam ser feitas num curto prazo? Vamos discutir aqui. Principalmente as fiscalizações, Jefferson. Então, você tem uma série de regras para você dirigir um veículo automotor, né? A moto, por exemplo, para você ser um motorista de aplicativo, de Uber, você precisa ter habilitação, você precisa estar com capacete, você precisa estar com os cursos do Detran, que são gratuitos, em dia, né? Só que o Detran sozinho, ele não consegue fiscalizar a quantidade gigantesca de motociclistas que tem na cidade de Manaus. Então, o IMMU, ele pode entrar também na condição de auxiliar o Detran nessas fiscalizações. Porque a partir do momento em que você intensifica as fiscalizações e tira das ruas alguém que não está habilitado, por exemplo, você contribui para a diminuição dos acidentes de trânsito, né? Eu moro ali na área do Tarumã, então eu pego ali a Ponta Negra diariamente. 2 semanas atrás eu presenciei o acidente de um motociclista na frente do Colégio Séculos. Ele estava numa velocidade muito alta, tentou desviar de um caminhão que estava limpando ali o meio fio, não conseguiu e morreu ali na hora. Ontem... Eu vi alguma coisa na região desse acidente. Ontem, nós tivemos um acidente também nesse mesmo local, ali na frente do Séculos, em que uma Dodge Ram bateu num outro carro, as pessoas que estavam na Ram. As pessoas se machucou, então tinha gente alcoolizada dentro ali do carro. Então, se a gente conseguir aumentar as fiscalizações com relação ao alcoolismo, com relação às pessoas estarem dirigindo alcoolizadas no trânsito e pela falta de documento, a gente fatalmente vai diminuir a quantidade de acidentes. A gente fala que não é fiscal de buraco. É obrigação da prefeitura tapar os buracos na cidade de Manaus, né? Então não tem muito para onde correr. O que a prefeitura precisa ser é um pouco mais ágil. Porque qual é o caminho normal que a gente tem quando recebe notícia de um buraco na cidade de Manaus? Por exemplo, na cidade de João Batista. Alguém tira uma foto e me manda, tá? Então um cidadão tirou uma foto e mandou a localização do buraco. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um requerimento. A prefeitura, esse requerimento vai precisar ser aprovado. Depois que for aprovado, a Câmara encaminha para a prefeitura dar a ordem de serviço para alguém ir lá e não é impedimento de você encaminhar direto para a prefeitura aquilo ali como alerta, como cidadão. Não. E o que a gente faz? A gente faz o requerimento, que é o requerimento que transita na Câmara, e normalmente eu faço um ofício também diretamente ali à secretaria. Na hora. Isso, na hora. Assim, o requerimento ele tramita e um não impede o outro. Não, eu faço os dois. Só que nem sempre a gente é atendido no prazo razoável, né? Então eu não vou ficar falando que se a prefeitura tivesse tapado o buraco, a Giovana estava aqui, porque isso é um pouco de apelação também, né? Tem um pouco disso. Mas esse cuidado a gente precisa ter. Esse cuidado a prefeitura como um todo precisa ter. E aí, a grande parte da população que transita nas grandes vias, Constantino de João Batista, Recife, Paraíba, não sabe a realidade dos bairros da cidade de Manaus, né? Então, se essas ruas já estão com problema, você imagina... quem mora na zona norte, na zona leste da cidade de Manaus, que tem ali as suas vias principais, até que asfaltadas, mas as que cortam, as de dentro do bairro, dentro da comunidade, não estão. Então, acontecem muitos acidentes lá, alguns sem tanta repercussão quanto o da Giovana, mas por falta de infraestrutura urbana. Eu com relação ao que você disse, tem muito buraco, nenhum prefeito, nenhuma gestão tapou todos os buracos da cidade, desde que inventaram Manaus. Nenhum. Então, não dá pra gente botar a culpa objetiva, né? Na prefeitura, mas a responsabilidade é da prefeitura. O fato de que a gestão A, B, C, D não consegue tapar todos os buracos, não exime a prefeitura da responsabilidade. Porque quando você cair num buraco, quando você levantar com a sua moto, Deus queira que você consiga levantar, a primeira coisa que você vai lembrar, a prefeitura não tapou os buracos. Não é o governo do estado, não é o governo federal, não é o Teatro Amazonas, não é o IBAMA que tem que tapar o buraco. É a prefeitura que tem que tapar os buracos. E quando se trata de uma via expressa, me parece que a prioridade deveria ser estabelecida com mais critério.
Deveria ser uma prioridade uma prioridade maior, né? O buraco da Djalma Batista, eu fiz esse comentário aqui, entendeu? Não é possível que ele estivesse ali, parece que estava há alguns dias. Aquele outro, que foi mostrado pelo outro vereador também, estava há algum tempo lá e houve outro acidente. E assim vai, tem vários acidentes aí. Então, assim, de forma muito respeitosa, muito responsável, não se trata de crucificar um prefeito, o secretário de obras ou a prefeitura. É porque a crítica surge naturalmente por causa da responsabilidade. Agora, que existem buracos por toda a cidade, existem e sempre, vamos falar a verdade também, sempre existiram, né? E aí é que vem essa coisa da educação, Paulo. Eu acho que aí uma queixa ao poder público